Boa noite. Meu nome é William. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade aí, pelo Fernando, pela família Ceia. É muito legal, muito bacana. Eu gosto de falar essas palavras mais assim, que é mais fácil, né? De nós falarmos sobre Espiritismo. De nós procurarmos entendermos quem realmente somos. Quem nós fomos, quem nós somos hoje, por que nós passamos algumas coisas, né? Então eu acho gratificante, porque em geral nós falamos de outros assuntos e a gente só fala de Espiritismo nos centros, né? Ou das religiões dentro do nosso centro de fé. Mas eu acho que isso, muito além do que a casa espírita, isso deveria fazer parte do nosso dia a dia, em família, conversar a respeito, para nós entendermos muito mais quem somos. Então, meu nome é William, como vocês já sabem, eu estou no Espiritismo há um tempo. Eu recebi um convite do Fernando e aqui estou eu para falar um pouco com vocês, bater um papo com vocês a respeito da encarnação, né? Que é uma coisa tão importante para nós e ainda nós temos muito que compreender quanto a isso. Então, para que nós possamos começar, eu gostaria então que todo mundo fechasse os olhos, que nós elevássemos o nosso pensamento aos enviados do Cristo, que aqui se encontram, eles que são os nossos guias diários, nossos anjos da guarda, que nos acompanham a todo momento, nos intuindo, fazendo com que o Evangelho faça parte do nosso caminho, que possamos ter ouvido de ouvir e, muito mais que isso, colocar em prática tudo aquilo que eles nos envolvem no bem, no amor e na caridade. Que possamos aprender com ele que o verdadeiro caminho é o Evangelho, mesmo que o nosso mundo materialista às vezes pense diferente, mas nós não. Como cristãos, seguidores do Cristo, temos que manter tudo isso junto de nós, querido Mestre. E com a vossa força e vossa coragem, temos a certeza hoje que isso vai acontecer a todo momento. Agradecido, Senhor, por estar aqui, nessa casa bendita, junto desses irmãos fraternos, e com a vossa permissão de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, vamos fazer uma pequena preleção a respeito de um envolvimento tão cristão quanto a reencarnação. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. Bom, todos nós conhecemos a história de Kardec. Todos nós conhecemos a história do Espiritismo. O Espiritismo, Kardec ele nasceu há 221 anos atrás, né? Mas há pouco mais de um século e meio, ele não veio, ele veio como uma luz para nós, para poder fazer com que nós possamos entender o que é realmente ser cristãos. Lá com Moisés, o nosso entendimento das leis de Deus era uma. Alguns séculos depois veio Jesus, né? Uma luz maravilhosa para nós, que nós não entendemos o que ele veio fazer aqui e nós fizemos aquilo que nós fizemos. E depois Kardec, como disse há um século e meio atrás, ele veio trazer para nós uma linguagem diferente. Uma linguagem que nos é compreensível e muito mais que só compreensível, é possível de nós pratiquemos ela todo dia. Kardec, ele era um mestre-escola, um gênio da humanidade. Conhecimentos plenos de várias ciências, de vários idiomas, e ele foi chamado por alguns amigos para conhecer aqueles mistérios das mesas girantes em Paris. Mas ele, por ter essa luz dentro do seu coração e da sua mente, ele percebeu que ali não era só o sobrenatural que estava prevalecendo, e sim toda uma moral maravilhosa, um entendimento maravilhoso, que eram espíritos que estavam desencarnados, né? que estavam encarnados e, como a gente fala, morreram, desencarnaram e ali estavam para trazer as mensagens. Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que isso foi a grande
o grande entendimento dele. Que se ele não tivesse sido preparado no plano espiritual para que ele pudesse ter esse entendimento, nós não teríamos a doutrina espírita. Junto com a doutrina espírita, ele trouxe para nós algumas coisas, alguns pilares do espiritismo, né? Então, ele conseguiu perceber que, na realidade, a imortalidade da alma, né? A pluralidade dos mundos habitados, né? É uma passagem muito interessante, né? Seria egoísmo nosso muito grande achar que a Terra é linda do espaço, né? Mas que Deus só fez a Terra para nós e o resto do universo seria para nós contemplarmos. Isso, aliás, os Espíritos trouxeram já essa percepção para nós. E a reencarnação. A reencarnação. O que é a reencarnação? Lá atrás, ainda no tempo de Jesus, tem duas passagens interessantes. Uma que delas é Nicodemos, né? Que Nicodemos, ele está lá, ele fala para Jesus, né? Eu tenho ele fala mais ou menos assim, né? Como que alguém pode nascer de novo? Ele precisa entrar no ventre da mãe novamente? E Jesus fala para ele que não é assim, né? Não tem isso. Como que eu vou explicar para você as coisas do Espírito se você não entende as coisas da matéria? Então, trazendo Nicodemos, ele provou ali que nós não somos aquilo que nós vemos no espelho. Aquilo que nós vemos no espelho é simplesmente um retrato daquilo que nós precisamos ter naquele momento. É a transfiguração do Tabor, né? Que sobre Elias, João Batista. Então quer dizer que a reencarnação estava no Evangelho? Sim. Sim. Está no Evangelho, não estava. Mas por que então que é tão difícil de nós entendermos, que algumas religiões não aceitam, ou coisa parecida? Já que no meu contexto, no meu entendimento, se me permitem a palavra, ela é tão óbvia, né? Porque às vezes é interessante, né? Existem alguns gênios em determinados setores, por exemplo, da música, que desde a tenra idade a pessoa vai lá e... Existem os cientistas, Einstein elaborou a teoria da relatividade com 20 e poucos anos. Como pode ser? De onde veio isso? Essa semana, coisa de uns meses atrás, mais ou menos, um americano, filho de indianos e tal, ele completou a MBA dele lá em física com 14 anos. Eu tenho 64, não sei nem ler e escrever o que ele sabe, gente. Então, de onde veio tudo isso? Os Espíritos falam que se não houvesse a reencarnação, essa bagagem evolutiva que nós temos a cada momento, o homem estaria fadado ao primitivismo. Como que a nossa civilização poderia evoluir, né, se nós não tivéssemos essa continuidade de conhecimento? Continuidade de conhecimento. Não daria certo. Nós estaríamos ainda no tempo das cavernas. Então isso é uma bagagem evolutiva que cada um de nós temos, que nós aprendemos na vida passada e trazemos para cá. Ah, mas você está falando dos gênios, e nós? Nós também. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Porém, nós temos a condição de evoluir. Eles falam de angelitude, né? De perfeição. Mas eu acho que a perfeição e angelitude que ele fala é o entendimento e o exercício das leis de Deus na sua plenitude. Que o maior exemplo nosso aqui foi Jesus, que é o nosso guia e o nosso modelo. Então, como que nós poderíamos evoluir? Para que seríamos criados? Para viver na simplicidade, na ignorância? Não. Nós vivemos para evoluir. Os Espíritos falam que a essência do universo é o Espírito. Então, a essência daquilo que convive na Terra somos nós. Agora, depende de cada um de nós o que nós vamos fazer com as nossas encarnações. Eu costumo falar, né,
até numa... a gente tem que ser, né? Que nós viemos aqui para fazer estágio. A gente aprende, vem aqui, vê se aprendeu mesmo. Se passou pelas provas, pelas expiações, pelas dificuldades. E isso é difícil de nós entendermos. É difícil de nós entender. O Espiritismo, ele é extremamente intimista, porque ele nos intima a mudar. Mudar. Não só aqui dentro, né? Eu costumo falar que dentro do centro espírita tudo é fácil. Nós vemos as pessoas, querida, tudo bem, um abraço, beija, tal, mas lá fora é diferente. Não adianta eu vir aqui falar o que eu estou falando para vocês, sair ali fora, um irmão nosso precisando de alguma coisa e eu passar de largo, né? Então isso nós temos que aprender. A maior dificuldade nossa, que eu acho, é aprender com a relação com o ser humano, com o terceiro. Porque toda a caridade, toda a lei de Deus é com respeito ao próximo. A evolução é nossa, mas a ferramenta, se é que podemos dizer assim, é o nosso próximo. É com o nosso próximo que eu tenho que ter a tolerância, a benevolência, a indulgência, o perdão, que é aquilo que o Evangelho, o Livro dos Espíritos fala, que seria o fundamento de Cristo para nós, né? Então, isso tudo nós temos que aprender gradativamente. E Deus é tão bom e é tão justo, Ele nos ama de uma forma tão grande, que Ele não nos pune. Nós não somos punidos a cada encarnação pelo que nós fazemos, pelo que nós fizemos. Na encarnação, Ele dá a oportunidade de resgate. Aquela história lá de Moisés, lá, olho por olho, dente por dente, embora, não sei se vocês concordam, mas isso está cada dia mais, parece que bem evidente na nossa sociedade materialista. Mas isso não pode acontecer, porque não cabe a nós. A lei de Italião pertence a Deus, mas não no sentido de punição, mas no sentido de oportunidade de resgate. E é isso que vem nos trazer a reencarnação. Nós estamos aqui reencarnados num planeta de provas e expiações por mérito. Nós precisamos ter as provas e as expiações daquilo que nós fizemos para que nós possamos evoluir como seres espíritas que somos. É interessante porque eu trouxe aqui algumas passagens de alguns livros de Kardec, né? Só para vocês assim, aqui ele fala o seguinte aqui, ó. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Isso está na pergunta do Livro dos Espíritos, né, da encarnação dos espíritos, no capítulo 2. Ele fala assim, ó: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Jesus nunca falou do presente no Sermão da Montanha. Ele sempre falou que nós iríamos e nós conseguiríamos ter uma evolução lá na frente. Quem que é esse exercício? Eu consigo mudar vocês? Eu consigo mudar o pensamento, a atitude de vocês? Não. Quem que eu tenho que mudar? O único espírito, vamos falar assim, que consigo mudar sou eu, né? E na lei de causa e efeito, eu tenho que ser a causa do bem, para que o efeito seja a causa do bem. Tem uma passagem de Einstein que ele fala, acho que é Einstein, se eu não me engano, que ele fala sobre uma bolinha. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele fala assim: se você jogar uma bolinha azul, ela vem a bolinha azul. Se você jogar uma vermelha, vem a bolinha vermelha. Então ele fala assim: nunca jogue a bolinha que você não quer receber de volta, né? Então nós temos que aprender a errar menos, e se nós pudéssemos aprender com o erro dos outros, nós as coisas seriam muito mais fáceis para nós, né? Eu até, quando eu falo isso, eu gosto de citar uma criança que às vezes tem a tomadinha lá, né?
e fala assim: filho, filha, não coloca o dedo na tomada, você vai levar choque. Aí a gente vai lá e bota o dedo na tomada, ele leva o choque. Então aprendeu com a dor, não com o amor dos pais que falou para ele que aquilo não deveria ser feito. Não é isso? Continuando aqui, ele fala assim, ó. Aqui, ó, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Né? Eu particularmente acho que eu estou na expiação e faz tempo, e vou demorar, né? Porque missionário, gente, é difícil. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. Nós não somos um, nós somos todos. Nós somos a unicidade de tudo que tem no universo. Você viu como nós somos importantes? Deus fez tudo que nós temos na Terra, no espaço, para os espíritos, que somos a essência dele. Aí ele fala assim: é para executá-la que ele tem um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial, a fim de nele cumprir todo daquele ponto de vista as ordens de Deus, de maneira a concorrer na obra geral também progride. Tem um comentário de Kardec nessa passagem que ele fala a seguinte coisa: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Vou repetir: a ação dos seres corpóreos é a necessidade da marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e se aproximar dele. Como que nós nos aproximamos de Deus? Vindo aqui? Sim, pelo menos naquele tempo que nós estamos aqui. Indo numa igreja católica, indo numa igreja, seja lá o que for, indo na igreja, nós estamos nos aproximando de Deus, ou lá fora, mudando, melhorando, que nós nos aproximaremos de Deus. E é isso que nós temos que aprender em cada uma de nossas encarnações. Né? Isso que é a evolução, isso que é... Aí eu vou só falar mais nós fazemos um estudo sobre o Livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo? Desculpe. É que assim, nós sempre... quando eu falo nós, gente, eu estou falando do William, esse que vos fala. Por quê? Porque, em geral, eu não posso transmitir o meu sentimento para vocês, porque cada um nós somos indivíduos, afinal de contas. Né? Minha tia falava que o meu dedo da mão não é igual, então muito menos nós somos iguais e nós pensamos divergentemente. O que a essência da religião é fazer-nos religar a Deus numa mesma conduta, no mesmo conhecimento. Nós estamos aqui, somos diferentes, cada um dentro da sua vida, cada um das suas vicissitudes, das suas aflições, mas em geral estamos aqui porque algo maior nos move. Algo maior nos move. O espírito é movido pela sensação de saber quem realmente é e de você poder buscar a sua reforma íntima. Não é isso? Bom, o que ele fala? Então nós não sabemos. Ele fala assim, ó: os espíritos não são, como supõem certas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas despidas do invólucro corporal daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite ao mesmo motivo a existência dos espíritos. Por que isso? Porque Kardec, que ele nomeou espiritismo, não existia antes dele, ele nomeou o espiritismo e toda a nomenclatura do espiritismo foi ele que criou. Então, para ele, alma somos nós aqui. Nós somos espírito, perispírito e alma. Quando nós desencarnamos, nós passamos a ser espíritos. Então, mesmo eu como alma encarnada, eu vou imaginar que futuramente eu sou espírito. Então, tudo que eu estou falando dos espíritos
eu posso passar, eu posso sentir, eu posso ver. Nós não somos seres à parte da criação. Nós estamos em uma condição diferente de aprendizado. E Kardec, lá atrás, já quando foi ditado o Livro dos Espíritos, no comecinho de tudo, eu gosto muito de uma passagem do Evangelho do Livro dos Espíritos, chama Prolegômenos. Vocês sabem, a gente nunca acha, né, que a gente sempre pega às vezes um livro e vai ler a primeira página, o primeiro capítulo. Mas não é, nós temos que ler aquela explicação que tem lá. Alguém colocou lá para que a gente possa ter um entendimento diferente. Prolegômenos é um prefácio, acho que vocês já leram, e é magnífico. É magnífico. E uma parte dos prolegômenos, ele fala assim, ó: o homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o homem adquire conhecimento. Por isso que eu falo que nós estamos aqui de estágio. Né? A gente vem aqui, aprende, faz coisa errada, volta no plano espiritual. Em geral, os espíritos falam que quando nós estamos encarnando, eu tenho um amigo meu que chamava vem uma lista de coisas que você não fez, aí você fala, nossa, e agora? Na próxima. Perdeu a oportunidade. Porque se não conseguir fazer agora, na próxima eu vou ter que juntar a anterior e dessa. Aí a bagagem fica pior. Né? Então, veja bem, o que é a reencarnação, afinal de contas? A reencarnação são as vindas sucessivas no plano que nós estamos, no plano terreno, com a oportunidade de nós resgatarmos os nossos erros. Isso significa que nós vamos evoluir moralmente. E é por causa disso que nós existimos. Como eu disse, Deus não nos criou simples e ignorantes para vivermos na simplicidade e na ignorância. Nós vivemos aqui, nós existimos para progredir. E o nosso progresso é nessa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Né? E uma coisa que, embora eu não seja um assíduo, eu não faça isso tanto quanto eu deveria, aprender no centro espírita e colocar em prática. Isso é muito difícil, é muito difícil. Se não fosse tão difícil quanto, Deus não nos daria a reencarnação. Porque a cada momento que nós viemos, nós chegamos aqui, nós temos uma oportunidade diferente. Aliás, toda vez que eu vou falar em alguma coisa, eu lembro de um espírito que uma certa feita se manifesta, e ele na última encarnação, ele era espírito e fazia palestra. E aí ele desencarna, vai para o plano espiritual, e chegando lá, né, ele falou, bom, tudo bem, e aí? Ele falou, não, agora, o que eu vou fazer aqui? Né? Ele falou, você vai estudar o Evangelho. Ele falou, tá bom, vou estudar o Evangelho. Que bom, o que eu faço? Vai naquela sala. Aí é aqui que nós vamos estudar hoje. As suas palestras. As suas palestras. Uma ocasião eu abri um livro espírita que, se o Fernando souber qual é, não lembro o nome, eu abri, estava escrito, menos saliva e mais suor. Aí eu olhei, não lembro o resto. Não sei se eu fechei o livro, mas é a pura verdade. Né? Independente de estarmos trabalhando dentro do Evangelho, dessa mudança, desse entendimento do que é realmente, nós temos que entender o que é realmente a religião. No livro Emmanuel, acho que vocês já leram, que é espetacular, que é ditado por Emmanuel, tem uma passagem que ele fala lá sobre religião e as religiões. Claro, na minha maneira simplista de falar, ele fala que a religião é religar, é nós nos religando a Deus, a divindade. E ele fala que essa é perfeita, mas as religiões, elas não são perfeitas. Não por causa das religiões, mas por causa dos seus adeptos. Porque, em geral, aqueles que pegam a essência
da religião, do Evangelho, e muda, né, para dentro daquilo que ele pretende que seja entendido, ele está mudando. Então ela não é mais perfeita. Perfeita é a nossa ligação com Deus. Só aproveitando o ensejo, nós falamos que, eu falei, né, que a reencarnação está no Evangelho. Alguns estudiosos espíritas, eles falam, quem tirou a religião do cristianismo? Vocês já ouviram falar, em 825 depois de Cristo, eu acho que na minha concepção foi um momento muito decisivo na história, no cristianismo em si. Existiu em Constantinopla, com Constantino por sinal, que ele se converteu ao cristianismo, de uma forma dele lá, mas tudo bem. E teve o Concílio de Niceia, foi em Niceia, eu acho que hoje deve ser na Turquia. Ali foram decididas várias situações, né? E tanto sobre isso tal. Eu falo que para mim eu acho que foi muito importante, porque foi naquele momento que a humanidade, né, já existiam bispos, sacerdotes, foram 160 bispos que foram até lá, etc. Bispos e sacerdotes, mas ali, na minha humilde concepção, foi quando nós tiramos Jesus do Espírito e botamos na matéria, porque o cristianismo passou a fazer parte do Estado, né? E aí, um pouco mais adiante, teve um concílio, deixa eu lembrar o nome aqui, eles falam que a esposa de Justiniano, alguns séculos depois, chamava Teodora. Teodora, ela veio de uma linguagem simples, de uma origem simples. E ela não gostou da ideia de que ela poderia responder durante muito tempo pelas suas reencarnações passadas. Então ela, pela influência dela que tinha com Justiniano, ela pediu para tirar a reencarnação do Evangelho. Então vejamos, né? A essência do Espiritismo, a essência, aliás Paulo fala sobre isso, né? Que o Espiritismo é oportuno porque não faz nós melhores espíritas, mas faz nós a oportunidade de sermos melhores cristãos, né? Não é o Espiritismo que é ao respeito do cristão, não, é o cristianismo que o Espiritismo traz e clareia os nossos olhos perante ele, dando a oportunidade de nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que nós possamos evoluir moralmente e tornarmos pessoas melhores. É simples, não é? Para mim não. Por isso que nós temos a reencarnação, né? Então vamos procurar mudar a todo momento, colocar em prática tudo aquilo que a gente vê lá fora, seguindo a orientação do Cristo, falar, olha, será que se acontecesse isso comigo, eu gostaria que isso acontecesse, eu gostaria que o meu irmão fizesse isso para mim, como que eu me sentiria, né? Eu acho que é uma forma simples da gente fazer. E nós vemos tantas atrocidades, né, acontecendo no mundo, e tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala a ação da prece, que fala sobre o pensamento. Nós não entendemos a força que o pensamento tem quando nós fazemos uma prece. Eu acredito que quando existe como as pessoas se unem muito para poder pedir as coisas, fazer isso, manifestação, se tivéssemos uma manifestação dessa em prece, com certeza a vibração da cidade, do planeta, do local ia ser cada vez melhor, né? Então eu agradeço muito essa oportunidade, como já disse, espero que sirva para alguma coisa aquilo que a gente falou, né? Para que a gente possa entender e nos tornar pessoas melhores, né? Isso é o mais difícil, né? E não esquecer, uma coisa que eu sempre tento buscar é assim, imaginar que eu não posso, a única coisa que eu posso fazer em relação a tentar mudar o mundo é eu ser melhor e fazer ser aquela árvore, né, frondosa, com frutos maravilhosos. Mas embora às vezes nós vemos notícias
ou algumas coisas que nos levam para um lado contrário, é aí que a perseverança tem que existir a cada momento. Né? Muita paz a todos, e agora eu faço uma prece, fazer uma prece para que nós possamos encerrar os trabalhos da noite. Mestre Jesus, não temos como agradecer em palavras todos os eflúvios divinos que recebemos dos seus enviados. Temos a certeza, graças ao Espiritismo, os irmãos que vêm do além-túmulo até nós para mostrarmos que o caminho é possível. Que possamos, Senhor, com muita força e determinação dos seus enviados e a ajuda deles para nos orientar, sermos pessoas melhores, sermos pessoas em que locais como esse, Senhor, que nos recebe de braços abertos, esse oásis dentro das nossas aflições materialistas, sirvam de lição e de exemplo, que possamos vir aqui no singelo trabalho oferecido por nós, carregar nos nossos corações as melhores vibrações possíveis e para com isso levemos para a nossa vida material, tão necessária como homens do mundo que somos, cada vez mais no exercício da paz plena dentro do Evangelho do Senhor. Que Ele nos acompanhe, nos ilumine, que Deus nos abençoe por todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos.